Oi, gente, sou acadêmica do curso de Biomedicina do quarto período da FUNORTE. Esse é meu grupo. A gente montou esse vídeo aula sobre doenças crônicas não transmissíveis, que será narrado por mim, como cumprimento de tarefa avaliativa da matéria de epidemiologia para o professor Marcos Marcida. Então vamos entender primeiro, por que esse nome? Crônica, porque a evolução é de longa duração, a pessoa adquire com o tempo. E não transmissível, como o nome já diz, que ela não é transmitida de pessoa a pessoa, não é infecciosa, você não se contamina com ela, não há risco de propagação na comunidade. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, DCNTs como são chamadas, são doenças multifatoriais que se desenvolvem no decorrer da vida e são de longa duração. Não tem envolvimento de agentes infecciosos, como eu disse, vai ter uma multiplicidade de fatores de risco comuns. Vão ter fatores de risco comuns em várias doenças. Uma história natural prolongada, grande período de latência, longo curso assintomático com períodos de remissão e exacerbação. Então, essas são características dessas doenças. Também tem baixa patogenicidade, que constitui uma das características marcantes, como eu já citei lá atrás, quando comparadas com as doenças decorrentes da exposição a agentes infecciosos. As doenças infecciosas. As DCNTs são resultado de diversos fatores, como riscos individuais como tabagismo, consumo nocivo de álcool, uma inatividade física e uma alimentação não saudável, obesidade. Então, esses fatores vão estar circulando, digamos, ao redor dessas doenças. O fumo é responsável por 71% dos casos de câncer de pulmão, 42% dos casos de doença respiratória crônica e quase 10% dos casos de doenças cardiovasculares. Então, o fumo aí, ele é um fator de risco comum entre várias doenças, entre várias DCNTs. A inatividade física aumenta em 20 a 30% o risco de mortalidade. O consumo excessivo do sal aumenta o risco de hipertensão e eventos cardiovasculares. E o consumo excessivo de carne vermelha e de ácidos graxos, gorduras trans, está relacionado às doenças cardiovasculares e às diabetes. Quem são? Essas doenças são causadas por diferentes motivos não patogênicos, como eu falei, e não são contagiosas. Aí a gente selecionou aqui as mais importantes na atualidade, as que estão mais acontecendo, mas elas são várias. Aí as doenças cardiovasculares, elas são a primeira causa de morte no mundo desenvolvido e vão estar afetando o coração, causando as doenças coronárias, vão afetar os vasos, causando arteriosclerose, por exemplo, e acidentes cerebrovasculares também, que vão ser os famosos AVCs. Quais são os fatores de risco das doenças cardiovasculares? A hipercolesterolemia ou colesterol elevado é um fator de risco. Colesterol elevado no sangue pode estar causando um entupimento, entre outros problemas. Consumo de fumo, álcool e drogas, a hipertensão arterial, aquela pessoa que tem a pressão alta, o sedentarismo, a obesidade, estresse, diabetes. Pode ter casos em que a idade e o sexo podem ser fatores. E o câncer, é uma doença que está muito frequente, como câncer de mama, de próstata. Então,
estão tão frequentes que temos aí o outubro rosa, o novembro azul, que foram criados devido a esses cânceres que estão acontecendo com frequência. O conjunto de transtornos ocasionados pela proliferação anormal e descontrolada de uma massa celular é chamada de tumor. Também se chama neoplasia ou tumor maligno. Também tem o tumor benigno, chamado de angioma ou mioma, que são tumores que não invadem os tecidos que os rodeiam e nem afetam suas funções. Então, o tumor benigno ele é mais fácil de ser tratado porque ele vai ficar em uma região só. Agora, o tumor maligno, ele, como o nome já disse, ele é mau mesmo. Ele vai invadir os tecidos, vai se proliferar, vai cair em outros lugares pela corrente sanguínea, vai causar um estrago mesmo. E os fatores de risco para o câncer? O consumo de fumo, álcool e drogas, uma alimentação inadequada, predisposição genética, substâncias químicas, como benzeno, mercúrio, níquel, radiações ionizantes, caso os raios UVA procedentes do sol, por exemplo, que causam câncer de pele, vírus antogênicos, que são vírus que podem derivar em um câncer, no caso papiloma humano, hepatite C, HIV. E o Alzheimer, tem esse nome devido a seu descobridor, que é aquela doença do esquecimento, que é um processo neurodegenerativo com a deterioração mental e transtornos de conduta intelectuais. Então, a pessoa vai se esquecer das coisas. Quais são os fatores de risco para o Alzheimer? A idade é o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença. Principalmente após os 65 anos, o risco de desenvolver a doença dobra a cada 5 anos. Os familiares de pacientes com a doença têm risco maior de desenvolver essa doença no futuro. Só que não é porque elas vão ter esse risco de desenvolver a doença no futuro que quer dizer que a doença seja hereditária. Outros fatores importantes referem ao estilo de vida, no caso, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo e sedentarismo são outros fatores que podem estar causando o Alzheimer. E também tem os vícios, no caso, que podem e na maioria das vezes causam as DCMTs, no caso, o tabagismo, o álcool, drogas, a ludopatia, que é um vício ao jogo, a dopagem e a virorexia, que é o vício ao desporto, internet, pessoas viciadas na internet e outras drogas. Por que o fumo ele é um risco para muitas doenças? Porque ele tem várias substâncias químicas tóxicas, para o nosso organismo. Ele causa tão mal que na própria caixinha que se compra o cigarro já vem um alerta falando de como o cigarro pode fazer mal à pessoa. Ele tem nicotina na sua composição, que é uma droga que cria dependência, contrai e endurece as artérias, provocando arteriosclerose. Tem o alquitrã, que está formado por mistura de 100 substâncias, dos quais 60 são cancerígenas, em sua maioria são benzenos que se acumulam no pulmão. O monóxido de carbono também está no cigarro, que produz pela combustão do fumo e é um grande tóxico que diminui a capacidade dos glóbulos vermelhos
de transportar oxigênio pelo que o coração tem que trabalhar mais. Substâncias irritantes que provocam faringites aguda, tosse, sequidade e mucosidade. Então, eu acho que já só isso aqui que eu citei que tem no cigarro já causa bastante mal a pessoa e já é motivo suficiente para a pessoa não estar fumando. O que os vícios causam? Os vícios vão causar doenças cardiovasculares, câncer de língua, lábios, boca, faringe, pulmão, laringe, doenças respiratórias, nas grávidas, problemas no feto e doenças congênitas, causam impotência sexual. O fumo é uma droga com mais assiduidade consumida. E o tratamento para essas doenças? Então, há 3 medidas fundamentais para tratar as doenças, que são as preventivas, que se trata antes de aparecer a doença, para evitar que apareça, curativas ou terapêuticas, né, que já é quando apareceu a doença e a pessoa está em tratamento, e as diagnósticas. Medidas preventivas, né, que tem um caráter geral, estilos e hábitos de vida saudável, né, vão ser uma medida, uma boa prevenção. Também tem as vacinas que vão estar prevenindo essas doenças. Tem medidas curativas ou terapêuticas, no caso os medicamentos, substâncias químicas para eliminar o agente causante. Também tem a psicoterapia nas medidas curativas ou terapêuticas, né, que é o tratamento de pacientes com doenças nervosas ou desordens mentais, mediante comunicação com o psicoterapeuta, que deve seguir um código ontológico dada a privacidade da consulta. Aí pode ser que o psicólogo veja que o paciente esteja precisando de algum medicamento, pode ter administração de fármaco em alguns casos. Aí tem a radioterapia, né, que é um tratamento com uso de radiações ionizantes para o tratamento do câncer. Tem a quimioterapia, que é o uso de substâncias químicas que param a produção das células ou as mata, né? Essa quimioterapia pode gerar efeitos secundários. Essa quimioterapia, ela também se usa no tratamento do câncer. Tem transplantes, né? E a radiologia, que se ocupa de gerar imagens do interior do corpo mediante diferentes agentes físicos, né? Que pode ser o raio-x, ultrassom, campos magnéticos, e utiliza essas imagens para o diagnóstico e, em melhor medida, para o prognóstico e o tratamento das doenças. Na radiologia, ela pode ser dividida em 3 campos, né, que no de diagnóstico, que é radiologia diagnóstica ou radiodiagnóstico, que centra-se principalmente em diagnosticar as doenças mediante a imagem. Tem a medicina nuclear, que gera imagens mediante o uso de plotadores radioativos que se fixam com diferentes afinidades e aos diferentes tipos de tecidos. E o de tratamento, né, que se usa a radioterapia, que centra-se principalmente no tratamento das doenças, no caso os tumores também. E tem outras medicinais complementares, né, ou alternativas, no caso a acupuntura, fitoterapia, musicoterapia ou yoga, que são medidas que podem estar sendo usadas como
o tratamento também dessas doenças crônicas não transmissíveis. Essas são as referências que a gente usou e espero que tenham entendido o que a gente quis passar e obrigada.